Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como utilizar esse módulo aqui, um par transmissor e receptor de radiofrequência de 433 MHz. Primeiro, eu vou explicar para vocês como o módulo funciona, depois vou ensinar como montar um circuito para testar esse módulo e saber se ele está funcionando, e por fim, vou ensinar para vocês esse circuito aqui, onde a gente vai fazer a comunicação entre dois Arduinos utilizando o nosso módulo RF. Então vamos lá. Bom pessoal, conforme vocês podem ver aqui, o módulo RF ele é composto por duas peças. Essa peça aqui da esquerda é o transmissor e a peça aqui da direita é o receptor. E ele funciona de maneira muito simples. A gente tem aqui um transmissor. Você vai aplicar um sinal elétrico nesse transmissor. E esse sinal elétrico vai conter alguma informação, por exemplo, um número ou alguma palavra. E assim que você aplicar esse sinal elétrico que contém informação no transmissor, o transmissor vai enviar um sinal elétrico para o receptor, que vai captar esse sinal e vai fornecer o sinal aqui nos pinos para a gente poder captá-lo e jogar no microcontrolador ou fazer o que a gente quiser. O transmissor, eu vou aproximar ele da câmera aqui. O transmissor, conforme você pode ver aqui, ele possui 3 pinos. O pino da direita é o GND, o pino central é o pino VCC. Então, nesses dois pinos aqui, GND e VCC, você vai colocar a tensão de alimentação do transmissor. E essa tensão pode ficar na faixa de 3,5 volts até 12 volts. Mas tem um detalhe importante. Quanto maior a tensão de alimentação que você colocar aqui no transmissor, maior a distância que você vai conseguir enviar seu sinal. Então, por exemplo, se você alimentar aqui com 12 volts, você vai conseguir enviar o sinal numa distância maior do que se você tivesse alimentado ele com 5 volts. Outro pino do transmissor é esse pino aqui da esquerda, que está escrito data, que data em inglês quer dizer informação. Então é aqui que você vai aplicar um sinal digital, que vai conter a informação que você quer transmitir para o receptor. Já o receptor, conforme a gente pode ver aqui, ele possui 4 pinos metálicos. O pino da esquerda é o pino VCC, de alimentação positiva, e o pino da direita é o pino GND, de alimentação negativa. Então, nesses dois pinos, a gente deve alimentar o receptor com a tensão constante de 5 volts. Ele é diferente do transmissor, porque no transmissor a gente trabalha com a faixa de tensão que eu falei, de 3,5 até 12. Já no receptor a tensão tem que ser constante, 5 volts. E esse receptor, como eu falei também, ele vai receber o sinal que foi transmitido pelo transmissor. E esse sinal pode ser captado nesses dois pinos centrais aqui. Em qualquer um dos dois pinos centrais, você vai ter o sinal digital que foi transmitido pelo transmissor e recebido pelo receptor. Bom pessoal, agora vamos para a parte prática. Então vamos supor que você comprou seu módulo RF de 433 MHz e quer testá-lo para saber se ele funciona. Basta montar esse circuito aqui, que é um circuito bem simples, só para testar o módulo. Como vocês podem ver, eu conectei essas duas garras jacaré aqui, que vem da minha fonte de 5 volts. E a gente está puxando essa tensão de 5 volts para o barramento de alimentação da protoboard. E daqui a gente puxa essa alimentação para o receptor que está aqui do lado esquerdo e puxamos essa alimentação também para o transmissor que está aqui do lado direito. Nesse circuito, a gente tem também esse botão amarelo que está aqui com o resistor pull down de 1K e a gente puxa um fio aqui desse botão amarelo para o transmissor, que é para a gente transmitir um sinal pelo transmissor
assim que a gente pressionar o botão. E do lado do receptor, a gente colocou aqui esse LED verde em série com o resistor de 1K. E a gente conectou o LED verde nos pinos, no pino que recebe a informação do receptor aqui. Então, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou ligar a fonte e quando eu pressionar o botão, ele vai enviar o sinal para o receptor e vai piscar o LED. Isso se estiver funcionando corretamente. É por isso que esse circuito é importante. Você faz ele, se você pressionar o botão e acender o LED, é porque seu módulo está funcionando. Então eu liguei a fonte, vou diminuir a luz aqui do cenário para a gente poder ver o LED melhor. Veja só, quando eu pressionar o botão, ele pisca o LED. Isso indica que o nosso módulo está funcionando de maneira correta, está funcionando bem. Bom pessoal, agora que a gente já testou nosso módulo RF, já vimos que ele está funcionando, que está tudo correto, vamos aprender como utilizá-lo com placas Arduino. A gente vai desenvolver um projetinho aqui em que a gente vai fazer de certa forma a comunicação entre essas duas placas Arduino. Nessa placa aqui, a gente vai conectar o transmissor para transmitir informações para essa placa. E nessa placa a gente vai conectar o receptor para receber as informações. Vai funcionar da seguinte maneira: nessa placa com o transmissor, a gente vai conectar 3 botões: botão vermelho, botão amarelo botão verde, botão amarelo e botão vermelho. E nessa placa com o receptor a gente vai conectar esses 3 LEDs: LED verde, amarelo e vermelho. E quando a gente pressionar o botão verde, o Arduino vai avisar para o transmissor que o botão verde foi apertado e o transmissor vai transmitir a informação para o receptor, que vai transmitir essa informação por sua vez para o Arduino e vai acender o LED verde. E a mesma coisa para os botões amarelo e vermelho. Eles vão controlar respectivamente os LEDs amarelo e vermelho. Agora, a gente vai para a ideia do Arduino, que eu vou explicar alguns detalhes importantes, a biblioteca e como funciona a programação do projeto. Bom pessoal, agora a gente está aqui na ideia do Arduino e uma coisa importante é que tem 2 programas. Tem um programa para o transmissor e tem um programa para o receptor. Eu vou explicar eles rapidamente e vou falar aqui sobre outras coisas também. Então, esse primeiro aqui é o programa do transmissor. E a primeira coisa que eu quero falar sobre esse programa é sobre a biblioteca que a gente utiliza para enviar mensagens do transmissor para o receptor. Essa biblioteca chama-se Radiohead e essa aqui, rh_esc.h. E caso você queira executar esse projeto aí, eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder baixar a biblioteca. Certo, aí declaramos nossa biblioteca, declaramos essa outra biblioteca aqui que também é necessária para a transmissão e a recepção das informações. E depois aqui, como é no transmissor, a gente vai definir os pinos dos botões. No caso do botão verde é o pino 2, do botão amarelo é o pino 3 e do botão vermelho é o pino 4. Depois, a gente vai declarar uma variável do tipo rh_esc, que faz parte aqui da biblioteca que a gente adicionou, e essa variável vai chamar transmissor. E é a partir daqui que a gente vai controlar o transmissor, quando ele vai iniciar, quando ele vai mandar mensagem, etc. Daí aqui na função setup, a gente declara os 3 botões como entradas, que a gente vai conectar ele em entradas do Arduino. E a gente inicializa o transmissor através da função transmissor.init. E na função loop é muito simples. Vão ter 3 mensagens diferentes. Veja só, criei aqui uma mensagem chama verde, que ela é uma constante, então ela não muda. Então a mensagem verde é o seguinte:
ela é 1, verde e vários pontos aqui, se eu não me engano 7 pontos. Daí tem a mensagem verme de vermelho, que ela é 2, verme e vários pontos. E tem a mensagem que chama amar de amarelo, que ela é 3, amar e vários pontos. E o que a gente vai fazer é muito simples. Quando o botão verde for pressionado, por exemplo, então a gente tem aqui Digital Read, botão verde igual a High. Quando o botão verde for pressionado, a gente vai enviar, através da função transmissor.send, a gente vai enviar a mensagem verde. E depois a gente vai esperar que essa mensagem seja enviada e vamos dar um delay de 1 segundo para ele voltar a repetir o ciclo. Se o botão vermelho for pressionado, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai... Só que agora ele vai enviar a mensagem vermelho, né? Mensagem verme. Aqui ele enviou a mensagem verde. E quando o botão vermelho for pressionado, ele vai enviar a mensagem verme. Vai esperar essa mensagem ser enviada e vai dar um delay de 1 segundo. E para o botão amarelo a mesma coisa. Quando o botão amarelo for pressionado, ele vai enviar a mensagem amar de amarelo e vai esperar. Agora, para o receptor, a gente utiliza a mesma biblioteca. Vamos declarar aqui os pinos dos LEDs, que são também os pinos 2, 3 e 4. Vamos declarar uma variável RHESC, que será o receptor, correspondente ao receptor. Aqui na função setup, a gente declara os 3 LEDs como saídas, porque eles vão ser acionados pelo Arduino, então eles são saídas. E a gente inicializa o receptor também através da função init, da biblioteca RH, da biblioteca Radiohead. E aqui no loop, a gente vai definir o tamanho da mensagem esperada. Então a gente faz isso criando essa variável aqui, buff, com 11, que ela cabe aqui 11 bytes, e cada byte corresponde a um caractere. Depois a gente cria outra variável que chama bufflen, o tamanho do buff, que vai ser igual ao tamanho do buff. Então, a partir desses parâmetros aqui do tamanho da mensagem, e por que 11 bytes? Por que 11 caracteres? Porque as mensagens aqui que a gente colocou no transmissor, todas aqui contêm 11 caracteres. Então, por isso que a gente coloca lá no receptor 11 caracteres, para ele poder identificar essas 3 mensagens aqui que a gente colocou no transmissor. Daí, se o receptor receber essa mensagem de 11 caracteres, que ele usa aqui essa função receive, que significa receive, que é receber. Então, se ele receber uma mensagem de 11 caracteres do transmissor, ele vai entrar nesse loop aqui. E a partir desse loop, se o primeiro caractere dessa mensagem for 1, ele vai ligar o LED verde. Por que 1? Porque eu coloquei aqui no transmissor, no programa do transmissor, a mensagem verde, o primeiro caractere dele é 1. Na mensagem vermelha, o primeiro caractere é 2. E na mensagem amar, o primeiro caractere é 3. Então, ele vai pegar esse primeiro caractere. Se o primeiro caractere for 1, ele vai ligar o LED verde. Se o primeiro caractere for 3, ele vai ligar o LED amarelo. E se o primeiro caractere for 2, ele vai ligar o LED vermelho. Eu falei ligar, mas na verdade não é exatamente ligar. Ele vai inverter o estado do LED através dessa função aqui, not digital read LED verde. Então, por exemplo, se o LED estiver desligado, ele vai ligar o LED. Se o LED estiver ligado, ele vai desligar o LED. Ele vai inverter o estado lógico do sinal digital aplicado no LED. E é isso, pessoal, um programa bem simples. Agora vamos testar nosso projeto. Bom, pessoal, agora a gente vai testar nosso projeto. Aqui do lado esquerdo, eu conectei o Arduino com o receptor e já está tudo ligado. Eu já gravei o programa do receptor aqui nesse Arduino. E do lado direito, o Arduino com o transmissor. E eu também já gravei o programa do transmissor aqui no Arduino. Como vocês podem observar, os 3 LEDs aqui, verde, amarelo e vermelho, respectivamente nos pinos 2, 3 e 4. E os botões a mesma coisa, verde, amarelo, vermelho, respectivamente nos pinos 2, 3 e 4 desse Arduino.
E aqui tem um detalhe importante. O receptor, o pino de informação do receptor, a gente conecta no pino digital 11 do Arduino. E o pino de informação do transmissor, está nesse fio verde aqui, a gente conecta no pino digital 12 do Arduino. Os LEDs aqui eu liguei em série com resistores de 470 ohm. E nos botões eu coloquei resistores pull-down de 11K ohm. Agora, pessoal, eu vou apagar as luzes aqui para a gente poder enxergar os LEDs melhor e vou testar nosso circuito. E agora eu vou pressionar aqui os botões que estão no Arduino com o transmissor e a gente vai observar se os LEDs correspondentes vão acender. Então vamos lá, primeiro o botão vermelho, pressionei, ele ficou aceso, vou pressionar novamente, ele apaga. LED amarelo, a mesma coisa, vou pressionar de novo, ele vai apagar. E o LED verde, pressionei, ele acendeu, conforme dá para ver aqui. Tem uns fios na frente, mas dá para ver. Pressiono novamente, ele apaga. Veja só acender de novo aqui. E é isso. Tudo funcionando. E a gente fez a comunicação entre dois Arduinos, utilizando o nosso módulo RF. E é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Eu creio que deu para a gente aprender um pouco sobre esse módulo RF hoje. Aprendemos o funcionamento, vimos como testá-lo e um projetinho aqui para a gente aprender a utilizar ele com Arduino. E é isso. Se você gostou aí, pode considerar deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima.